Capítulo 7, amém? Verso 1, diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos lá para o verso 19. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizestes e não me ocultastes. Respondeu Acã a Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. O tema da minha palavra hoje, querido e amados, é o engano do pecado oculto. Todos nós conhecemos um pouco da história de Josué. Quando Deus levantou Josué para guiar o povo, querido, o Senhor chega para Josué e diz: olha, seja forte e seja corajoso. O povo não era fácil. Até estava brincando esses dias, conversando com o Fernando, eu falei: cara, esse povo era muito terrível. O povo fez Moisés perder a entrada na terra prometida. E aí, Deus levanta Josué para guiar essa galera. E aí a primeira instrução que o Senhor dá é justamente essa. E Deus não podia ter dado uma instrução melhor. E aí o Senhor diz também: olha, Josué, além disso, eu quero que você guarde todos os mandamentos que eu entreguei ao meu servo Moisés. E se você fizer isso, eu vou prosperar todos os teus caminhos, e vou te dar vitória em todos os seus caminhos. E aí Josué foi um homem, querido, fiel, sabe, durante toda a sua vida na liderança do povo de Israel. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha assumido. Moisés não era qualquer pessoa. E ele vem e assume justamente a posição de Moisés. E aí ele pega o povo e conduz o povo à terra prometida. Que era, só para os irmãos entenderem, era uma região mais ou menos com umas 7 nações. Um povo treinado, um povo preparado militarmente falando, um povo que amava a guerra. Os filisteus faziam parte desse povo. E aí Josué tem que conduzir o povo para essa região. E essa galera lá da terra prometida ouve falar desse povo que está chegando. Era muita gente, querido, era quase 1 milhão de pessoas. E aí eles ouvem falar que esse povo foi o povo que andou 40 anos no deserto, o povo que Deus abriu um mapa, eles passaram, então essa coisa toda, eles ouviram falar disso. Mas eles sabiam que era um povo que não tinha prática da guerra. Então, o povo da terra de Canaã não temeu o povo de Israel. E a primeira cidade que precisava ser conquistada era Jericó. Jericó estava às margens do Rio Jordão. E aí Josué chega com o povo diante do rio.
E na época que eles chegaram, o rio estava em cheia, muita água. Era impossível o povo atravessar, até nadando. E aí o que acontece? Deus faz a mesma coisa que ele fez com Moisés. Assim como Deus abriu o mar, Deus abre o rio Jordão. E o povo passa em terra seca. E aí o povo de Jericó vê isso acontecer. E os caras entram em choque. E aí gera medo no coração deles, porque eles viram o que Deus daquele povo era capaz de fazer. E aí essa notícia se espalha por toda aquela terra. E aí, querido, Josué atravessa com o povo. Josué prepara o povo, então, para conquistar Jericó. E aí a palavra diz que Deus aparece para Josué na forma de um soldado. E aí Deus começa a passar instruções para Josué do que ele precisava fazer para conquistar a cidade. E ele fala tudo, do cerco, explica, tal, os sacerdotes, tudo. E o Senhor fala, olha, e tem mais uma coisa. Depois que as muralhas caírem, vocês vão invadir, vão matar todo mundo. E não vão pegar para si nada que seja precioso da terra de Jericó. Nem ouro, nem prata, nem tecido, nem vaso, nada, nada, nada. Vocês não vão tocar em nada. Vocês vão pegar isso para vocês. Por que não? Porque isso vai ser para o tesouro da casa do Senhor. O que Deus estava dizendo para Josué, querido? Que essas primícias era dele. Que a primeira vitória era para ser oferecida ao Senhor. E aí mais na frente, você continua lendo, você vai perceber que tudo que foi recolhido ali vai servir para a construção do templo. O templo onde a arca da aliança seria guardada, a arca que carregava as tábuas dos 10 mandamentos. Era isso que o Senhor passa para Josué, querido. Justamente esse processo. Então tudo que eles encontravam ali se tornou maldito para eles. Malditos em que sentido? Em que sentido? Eles não podiam tomar para si, porque aquilo já pertencia ao Senhor. Então se torna anátema. Se eles recolhem, eles estão recolhendo maldição para si. E aí bacana, o povo segue a instrução de Deus, faz tudo o que Deus pede, as muralhas caem, você conhece a história, e aí o povo invade, mata todo mundo, menos a prostituta Raabe, que ela escondeu os 2 espias que foram lá, e aí eles recolhem aquilo para o Senhor, só que tem um problema na invasão, acontece um BO seríssimo, no meio dos milhares dos soldados de Josué, querido, um homem resolve desobedecer a Deus. Um homem resolve pecar contra o Senhor. Um soldado chamado Acã. Esse cara, ele toma para si, como a gente leu, um pouco de ouro, pouco, se a gente for transformar, seria mais ou menos, daria hoje umas 500 gramas de ouro. O cara pega quase 12 quilos de prata e uma capa babilônica muito bonita. E aí leva para si e esconde na sua tenda. Ou seja, ele faz tudo errado. E ele não fala isso para ninguém. As únicas pessoas que se tornam cúmplices desse ato dele, meio que forçado, foi a família. Porque ele teve que esconder no chão da casa dele.
E aí, querido, o povo de Israel paga um preço muito caro por causa da desobediência deste homem, por causa do pecado deste homem. O que acontece aqui? Quando Acã faz isso, a presença de Deus se afasta do povo, querido. E sabe o que é interessante? Em silêncio. Deus não avisa que está indo embora, não dá tchauzinho, ele simplesmente se afasta. E fica complicado, porque o que o povo não entendia é que a vitória deles era gerada pela permanência da presença de Deus no meio deles. Amado, nós estamos falando de um povo que não sabia lutar, um povo que não ficava planejando estratégias de guerra, eles não sabiam o que era isso, um povo que não sabia o que era guerra. O povo ficou 40 anos dando voltinha no deserto, por causa de outro pecado. Cabeça dura esse povo. E aí o povo não percebia, querido, que a vantagem deles era porque o Senhor estava no meio deles. Deus era a arma desse povo. Deus era quem dava a vitória. E aí agora de repente, tudo isso muda. E o que acontece? Isso já é provado na próxima invasão deles. Eles, olha só, cara, eles invadem Jericó, Acã faz o que faz, eles comemoram a vitória, e aí vão conquistar a próxima cidade, que é uma cidade chamada Ai. Para os irmãos entenderem de forma geográfica, Jericó era mais ou menos do tamanho de Anápolis. Ai era como se fosse Leopoldo de Bulhões, pequenininho. Então os israelitas tinham certeza que iam conquistar, porque era muito menor. E aí eles foram tão confiantes, querido, mas na realidade o que aconteceu foi que a casa caiu. E caiu de forma feia, querido. A Bíblia diz que eles voltaram fugidos de lá. A cidade ficava meio alta, os caras desciam correndo com medo. E aí deu tudo errado. Isso está no capítulo 7. Se eu fosse resumir para os irmãos, em algumas palavras, esse capítulo 7 do livro de Josué, eu resumiria da seguinte forma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Mas e se Deus estiver contra você? Se Deus estiver contra a sua vida? Se Deus estiver contra nós, a gente não para pensar nisso, porque a gente se apega nessa onda de se Deus é por nós. E se Ele não for? O que eu quero que vocês entendam essa noite, querido, é que o que coloca Deus contra as nossas vidas, o que coloca Deus contra você, não é somente o pecado, mas é o pecado não confessado, é o pecado não tratado, é o pecado não resolvido. Isso coloca Deus contra a sua vida. Amados, isso é sério. Isso coloca Deus contra o seu povo. E nós precisamos entender isso, querido. Porque de repente, a gente acha que está tudo bem, mas não está. E no capítulo 7, aí no verso 21, como a gente leu, a gente vê toda a dinâmica do pecado acontecendo. Passo a passo.
E Acã confessa todo o sentimento dele. Ele diz: olha, primeiro eu vi os despojos, e aí eu cobicei, e quando eu cobicei, eu tomei para mim, e aí quando eu tomei para mim, eu escondi, para que ninguém visse, e para que ninguém soubesse. Amados, eu quero dar uma analisada com os irmãos passo a passo, em cada uma dessas, preste atenção. Primeiro ele viu. O que eu quero que vocês entendam é como o pecado vai se formando dentro de nós. Primeiro ele viu. Eu tenho ensinado aqui constantemente, eu ensino isso no CMR, justamente para que os irmãos entendam como é que você funciona em relação às coisas de Deus. E amados, o seu corpo, a sua carne, não converte. A sua carne, o seu corpo, não quer nada com Deus. Quando você vai orar e sente sono e sente fome, não é do Espírito. O Espírito está lá aceso. Quando você vai ler a Bíblia, vira piada, né? Ai, toda vez que eu vou ler dá sono. É a carne. Isso não pode ser normal. Mas é porque, querido, ela não converte. O seu corpo, preste atenção, o seu corpo só serve para que você tenha contato com as coisas externas, com esse mundo físico. O seu corpo não compartilha das coisas espirituais. E como é que ele tem contato com as coisas fora de mim? Através dos meus sentidos. É por isso que o diabo sempre age de fora para dentro. E Deus sempre age de dentro para fora. E Ele faz isso pelos meus sentidos. Vamos lá, vocês estudaram isso, sei lá, no ensino fundamental, não sei onde foi. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Seus sentidos, 5 sentidos. É através deles, querido, que o inimigo tem acesso à sua vida. Ou seja, ele entra pelo que eu vejo, ele entra pelo que eu ouço, ele entra pelo que eu cheiro, ele entra pelo que eu toco e ele entra pelo que eu experimento. Isso é sério. E às vezes a gente não percebe. E se eu não percebo, se eu não sei como funciona, eu não sei como lutar. Você concorda comigo? Então eu tenho que estar atento. Amados, nós temos que tomar cuidado. Cristãos, povo de Deus, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Amados, o que você tem experimentado? Essas coisas estão fazendo parte de você. E essas coisas estão entrando pela sua carne. E quanto mais dificuldade você tiver para ler uma Bíblia, quanto mais dificuldade você tiver para vir à igreja, para ir orar, querido, mais você está sendo dominado pelo inimigo. Isso é fato. E não tem nada a ver com possessão. Tem a ver com permissão. Eu estou permitindo. É eu que ligo, é eu que desligo, é eu que pego, é eu que como, é eu que cheiro. Entende? E ele vai entrando, principalmente porque eu vou me envolvendo nessas coisas com aquilo que me agrada. Segundo passo, ele cobiçou. Desejo, apego, ganância, egoísmo, cobiça. Tudo isso é cobiça.
Amados, tudo isso nos alcança através dos nossos sentidos. Preste atenção, nós somos corrompidos por aquilo que nós acolhemos através dos nossos sentidos. Mas nós também podemos ser transformados e melhorados através daquilo que os meus sentidos têm recebido, porque é eu que permito. É eu que permito. É eu, querido, que dou, sabe, as legalidades. Vou usar essa palavra. Então eu preciso estar atento, querido, para isso. E aí eu quero perguntar para os irmãos, que tipo de sentimento tem sido gerado dentro de você, através do que os seus sentidos têm recebido? É por isso que eu falei durante a ministração, no final do louvor, que se o Senhor voltar hoje, é você que sabe se você vai subir ou não. Terceiro passo, tomar para si. Preste atenção, querido. Quando a cobiça, quando o desejo alcança o nosso coração, nós somos tomados por uma inquietação que só vai cessar quando nós tomamos para nós o que a nossa cobiça está querendo. O que a nossa cobiça está pedindo, aí cessa. Um viciado vai chamar isso de abstinência. É isso. E aí eu me acalmo. Quando eu realizo o desejo da minha carne, eu me acalmo. E sabe o que é mais tenso? Pode ter certeza que no momento em que você estiver ali fazendo, a sua consciência vai falar para você, cara, isso é errado. Mas a questão é que os seus sentimentos, os meus sentimentos, não querem obedecer à consciência, eles querem obedecer o desejo. O último, o esconder. Acã cometeu um erro que muitos de nós cometemos. Acã caiu nessa cilada. Ah, ninguém está vendo. Ah, ninguém vai descobrir. Amados, sabe assim, eu fico impressionado com a capacidade que o diabo tem de nos fazer acreditar nisso. É uma mentira. Ele tem uma capacidade de pregar essa mentira, de que ninguém está vendo, e nos fazer acreditar nela. Nós, cristãos, cheios do Espírito Santo, que canta bonitinho e que carrega a Bíblia. Não, ninguém está vendo. Amados, isso é a maior mentira, uma das maiores mentiras que existe. E Acã caiu nessa. Aí a pessoa comete um pecado, ou vive pecando, e fica caladinho. Não confessa nem para Deus e nem para os homens. E aí ela vive como se estivesse tudo bem. Mas a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu sobre o povo de Israel. E se você prestou atenção na leitura, você deve se perguntar, como assim o povo? Por que que Deus ficou irado com o povo? Foi Acã quem pecou. Por que que a ira de Deus não se acendeu contra Acã? E aí, amados, é outra coisa que eu quero ensinar para os irmãos essa noite. A resposta está dentro de uma coisa que na teologia nós chamamos de a doutrina da aliança. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido pelo próprio Deus.
Não foi você que escolheu Deus, Ele que escolheu você. Não foi você que encontrou Deus, foi Ele que te encontrou. Nós somos irmãos. Eu costumo dizer que eu sou mais irmão da dona Carminha do que eu sou irmão do Rodrigo, que é meu irmão por parte de mãe e pai. Porque o sangue que me une a ela é puro. Nós somos um corpo. Então, como isso funciona? Quando acontece algo com um, acontece com todos. Por isso que quando um peca, todos pecam. Quando um mente, todos estão mentindo. Quando, querido, um de nós toca no irmão ou fala mal do irmão, todos estão falando, querido. Entenda uma coisa: todas as vezes que você pecar, todas as pessoas com quem você tem aliança vão sofrer. Todas as vezes. Todas as vezes que você pecar, as pessoas com quem você tem uma aliança de alma vão sofrer. Principalmente pecados não confessados. Pecados escondidos, querido. Que aí você vai praticando e vai apagando o rastro para que ninguém descubra. Como se Deus fosse um débil. Eu acho engraçado isso. Quando você peca, esconde, você acha que nada está acontecendo naquele momento. Você olha em volta e parece que nada está acontecendo. Mas preste atenção. O seu esposo é afetado. A sua esposa é afetada. Os seus filhos são afetados, querido. O seu trabalho é afetado. A sua igreja é afetada. A sua amizade é afetada. Tudo é afetado. E sabe uma coisa também que é interessante? Porque nesses momentos, querido, o diabo tem uma capacidade enorme de nos fazer esquecer que o salário do pecado é o quê? A morte. O problema é que toda vez que eu falo em morte, eu só penso na morte física. O coração parou, acabou. Mas amados, o pecado, ele vai receber da morte, ou ele vai ser morte, matando um sentimento. Pode ser a morte da confiança. Pode ser a morte de amizades, a morte de sonhos, sabe, tão esperados, a morte da reputação, que desaba. Ou seja, uma derrota, querido, total. A questão é que às vezes a gente não vai vendo, porque a gente só conta morte em morte física. Eu vendo uma vez, eu acredito agora, eu esqueci o nome do pastor, eu acredito que foi o pastor Neu Barreto, ele falando que recebeu no gabinete dele lá no Rio, um homem de 33 anos, em prantos, já com os pais idosos, mais de 60 anos, e ele em choque, transtornado, porque os pais se divorciaram, porque o pai havia traído a mãe. E ele dizia: eu não confio. E ele chorava falando aquilo. É por isso que eu preciso, querido, tomar cuidado. E a pior parte de tudo isso é que as coisas ruins vão acontecendo
E os inocentes próximos de nós não entendem por que está acontecendo. Isso aconteceu com Josué. Josué, querido, não sabia de nada. Inocentemente, Josué manda seus irmãos lutarem contra o exército de Ai. E Josué tinha tanta certeza da vitória, querido, ele manda os espias. Ele aprendeu essa prática, porque ele foi um dos espias. E aí o que faz? Ele volta. Os caras voltam, não, Josué, cara, relaxa. A vitória é nossa em nome de Jesus. Claro que não foi assim, né? Mas nós vamos ganhar fácil. Olha, manda só aí, só uma parte, manda só um pilotãozinho pequeno, não precisa mandar todo mundo não, é pouca gente, nós vamos destruir os caras. Ele tinha tanta certeza da vitória, querido, que ele nem consultou a Deus, para saber como que tinha que agir em relação a Ai. Ele manda seus irmãos para a morte. E aí, como eu disse, os caras descem de lá, voado, desesperados. 35 homens são mortos, 35 irmãos de Acã e de Josué. Em Jericó não morreu ninguém. E aí Josué entra em crise, e ele vai, Senhor, o que aconteceu, meu Deus? Inocente, querido. Os filhos de Ai lutaram que nem leão famintos, caras. Parecia que Deus estava com eles e contra o povo. Inocente. Amados, nós precisamos entender. Assim, eu tinha preparado uma outra palavra. E aí, conversando com a Vanessa hoje pela manhã, porque essa palavra está sendo ministrada na salinha também. E aí o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. E uma coisa que eu tenho aprendido é obedecer. Amados, nós temos que aprender que todo pecado é uma conspiração contra Deus. O pecado escondido, querido, é pior que a pobreza. O pecado escondido é pior que a doença, é pior que a solidão. Amados, não tem tragédia humana que seja pior ou tão ruim quanto o pecado. Sabe por quê? Porque só Ele nos faz separar-nos do nosso Deus. Nós ficamos enfermos e continuamos ligados em Deus. A gente fica pobre e continua ligado em Deus. Mas o pecado te separa. E o pecado escondido é uma vida falsa. Nós precisamos se atentar para isso, querido. Se Deus é o bem supremo, o pecado é o máximo do mal. Não guarde esse mal dentro de você. Ele vai apodrecer você. Ele vai apodrecer o seu relacionamento com Deus. Ele vai apodrecer o seu relacionamento em comunidade. Querido, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Todas as vezes, vou trazer para o meu nível. Todas as vezes que eu ouço que um pastor, sabe, que um líder de uma igreja, seja de qualquer denominação que for, querido, seja, sabe, um sacerdote católico, todas as vezes que eu ouço que um líder espiritual caiu, querido, o meu versículo de cabeceira é: você que está de pé, se cuide. Porque poderia ser você. E aí eu vou para o Senhor orar e falo: Senhor, poderia ter sido eu, tem misericórdia. Porque desce em efeito dominó, querido. Todos sofrem. E Cristo foi muito claro. Ah, mas então eu não sou pastor, eu estou na boa, né? Não, querido. A sua casa é a sua igreja. Você é o ministro de Deus na sua casa. O que nos faz homens e mulheres de Deus não são os títulos só aumentam a nossa responsabilidade e o chicote nas costas. Porque quando Deus vai tratar com você, Ele não trata como Ele me trata. A pancada é mais forte aqui.
mas você é líder espiritual da comunidade que você está, da comunidade que você convive, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja na sua faculdade, seja onde tiver gente, você é o líder espiritual daquele lugar, você carrega a verdade, e aí as pessoas olham para você e vê um engano. Amados, é uma fraude que alcança o nosso coração, é uma mentira, é um engano que alcança o nosso coração. Nós não podemos deixar, até mesmo porque em Provérbios 28:13, na parte B, o Senhor diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amados, gostei muito da abertura da Laiane, porque é isso, não tem como ter outro entendimento que não seja que realmente nós não merecemos nada, e o que nós merecemos é o inferno, e nós não vamos para lá mais. Só isso já seria suficiente para nós sermos os mais fiéis a Deus. Não quero saber, não, querido, Cristo não te salvou, não te formou para te encher de bens, esquece, se Ele te encher, é porque Ele tem um propósito, e não é você ficar dando volta ao mundo, visitando Dubai, Europa, não. E isso é tão real, que quando eu vou para esse livro, e pego o livro de Atos, os caras convertiam, e começavam a vender tudo o que eles tinham, vocês sabem disso, porque os ricos começaram a converter, pobre, né, tadinho, sempre chega mais rápido, né, pela fome, tanto faz. Mas os caras estavam convertendo, e aí o cara chegava lá na igreja, no dia de culto, estava lá Pedro pregando, irmão, quem comeu hoje? Aí, ninguém levantava a mão, o cara, não, está errado, peraí, o cara ia lá e vendia tudo que ele tinha, e repartia, não irmão, está aqui ó, nós vamos comer tudo igual, foi 1 milhão, então está aqui ó, 50 mil para cada um, tá bom? 50 mil, ninguém vai passar, vocês entendem isso? Nós fugimos disso. Por quê? Porque a gente se desviou do propósito. Aquele que confessa e aquele que deixa. O Senhor, querido, nos purifica, o Senhor nos limpa, o Senhor nos santifica. Acredite, Ele é fiel e justo. Nós cantamos isso demais hoje. E quando eu digo que eu sou miserável, não é que eu sou escravo do pecado, eu sou miserável diante de tudo. Eu estava orando ali na salinha antes de começar, antes do pessoal chegar, eu falei, meu Deus, sabe aquela concepção, Senhor, peraí, eu sou pequeno demais. Aí me deu aquela sensação, sabe, de vazio ao redor. Falo, nossa, parece que o Senhor é tão grande, mas parece que o Senhor está tão longe. Porque eu me senti tão pequeno agora. E é justamente isso, querido. Eu sou tão miserável que Ele precisou me amar para Ele poder falar comigo. Eu sou tão miserável que Ele precisou criar uma ponte matando o filho dele para falar comigo. Não se apodreça, não morra, não se engane. Amados, o mundo espiritual é muito mais real do que tudo que você vê, porque tudo que você vê vai deteriorar. Tudo que você vê vai morrer. Se prepare para a eternidade. Mas entenda que o preparo é agora. E aprenda uma coisa sobre Satanás. Preste bem atenção. Se ele não te derrotar no seu fracasso, ele vai derrotar você no seu sucesso. Ele não é bobo. Ele vai deixar e vai te levar ao nível mais alto que você puder. E aí de lá ele te derruba. De lá ele te derruba. Leia o livro de Jó direito. Pare de achar que Jó era um super-homem de Deus.
ele não era. Mas eu queria que você essa noite olhasse para você. Porque é o que nós precisamos fazer. Confesse, deixe. Eu estava conversando com um jovem esses dias atrás, um problema que homens casados, pastores, líderes e ovelhas como nós. A porcaria da pornografia. Eu falei para ele, cara, ou você começa a olhar aquilo como uma mentira, ou você não vai se libertar. Porque você está acreditando que é real. Por tudo que gera em você. É mentira. Aquilo lá é mentira. Não há sentimento, não há paz, não há vida. É tudo mentira. E você não é filho da mentira. Então, lute. Ah, pastor, mas quando eu confessar eu vou ser livre? Não, não vai. O deixar é que é a luta diária. Mas o confessar pode ser apenas uma vez, querido. É por isso que o perdão de Deus, ele tinha que nos alcançar apenas uma vez. E aí eu vou deixando todo dia. Porque eu não sou mais escravo. Deixa eu dar um conselho para vocês, eu estou encerrando aqui, queridos. Porque eu quero hoje que na nossa oração final você tenha temor e olhe para dentro de você. Mas deixa eu te ensinar uma oração. Peça para Deus trazer a sua mente, não precisa ser aqui e agora, isso tem que levar tempo. Peça para Deus trazer a sua mente pecados que não foram confessados e que só você sabe. O Espírito Santo vai trazer isso para que você confesse. Não é para te envergonhar, não é para te não, é para que você confesse. Senhor, nossa, meu Deus do céu, me perdoa. Nossa, Deus, como é que eu fiz aquilo? Senhor, obrigado por ter lembrado. Olha, e amados, detalhe, isso é sério, amados, isso é muito sério. Fale da cor, fale do Senhor, olha, me perdoa porque eu quis, eu liguei, eu planejei, eu dei o primeiro passo, sabe, Senhor, eu fui lá, e aí conta tudo. Confessa. Tem esse negócio de Senhor, me perdoa todos os meus pecados, papo furado. Isso é papo furado. Quais pecados? Eu já perdoei por todos, mas qual especificamente você quer trazer a mim nessa hora, para que a gente possa resolver? É igual o perdão. Confesse para Deus. Confesse. Ah, pastor, mas aí eu falo para fulano. É você e Deus. Não vou. Se houver vítima, é você e Deus, o Espírito Santo vai te direcionar se você fala para a vítima ou não. Até porque pode dar mais B.O. Mas é você e Deus. Não vou. Ah, o pastor falou e casa caiu. Não vou cair nessa. Mas é sério. É o pecado que nos separa de Deus. E o pecado escondido vai tirar muita gente do céu. Vai tirar muito. O pai me adotou e depois você se desadotou. Você não é mais escravo. Acredite nisso. Existe um Deus que ama você. Existe um Deus que está disposto a dar a segunda chance para você. Talvez seja hoje. O meu desejo é que Ele volte. Hoje. Porque está muito quente. Porque está mais difícil. As pessoas estão mais difíceis. Eu quero que ele volte. Mas está até falando para o Serginho. Falei, cara,
Eu quero muito que o Senhor volte. Mas eu queria ficar aqui para ver. Para ver como é que as pessoas iam se virar, como é que as pessoas iam clamar a Deus, para ver como é que o mundo ia reagir com essa questão do anticristo e com tudo isso acontecendo. Eu queria ver as mães correndo pelas ruas desesperadas pelos seus filhos, os aviões caindo em cima das casas, carros batendo. Querido, eu queria ver o mundo sair desse eixo. Assim, claro, senhor, não é só uma ideia, não toma isso a sério, não. Mas muita gente vai acordar quando isso acontecer, e aí já vai ser tarde. O problema é que se ele resolver me deixar por essa oração, eu vou ser morto. E não vou ser arrebatado. Mas uma coisa que me preocupa é que a palavra de Deus diz que o Senhor está vindo buscar uma igreja santa e imaculada, sem mancha. Isso me preocupa porque é aqui. Eu falei do corpo, eu falei da carne, e isso não vai entrar no céu. Por isso que nós vamos ser transformados. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do nosso Senhor após a ressurreição. Mas a santificação só é necessária agora. Quem for para o céu, já é santo. Então eu preciso que isso aconteça agora. Amados, decida de que lado você está. De que lado você está. Não tem meio termo para nós. Mas o Senhor é bom. Tudo que Ele espera de nós é essa confissão. Tudo que Ele espera de nós é esse abandono daquilo que nos separa do nosso Deus. De repente sua oportunidade é hoje. De repente sua oportunidade é essa semana. Eu não sei. Mas eu sei que Deus está hoje nesse lugar. E aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece, só o Senhor, vou falar diferente, Deus, só o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está dentro desse prédio. E o Senhor conhece como ninguém. O Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor conhece as nossas mentiras. O Senhor conhece as nossas máscaras. O Senhor conhece aquele que quer tanto o Senhor e aquele que disfarça que quer tanto. O Senhor conhece aquele, Pai, que largaria tudo pelo Senhor. E o Senhor conhece aquele que tentaria negociar. Se o Senhor der, Ele também vai dar. Se o Senhor realizar alguns desejos, Ele também vai realizar alguns desejos do Senhor. O Senhor conhece aquele que daria vida por esse reino. Mas o Senhor também conhece aquele que não consegue dar 10 minutos de oração a Ti. Que nem gosta. O Senhor nos conhece, Pai. Não só de agora, mas antes mesmo do encontro dos nossos pais. Muito bem antes que isso. Eu te peço que o Senhor visite o coração, a mente
as nossas lembranças, e que o Senhor traga à tona coisas que nós precisamos jogar aos teus pés, coisas que nós iríamos nos envergonhar se alguém visse, Pai. Nós somos o teu povo. Tem misericórdia de nós. Que o teu perdão nos alcance, mas acima de tudo que a consciência nos domine. E que doa, meu Deus, se há alguma coisa que nós temos jogados debaixo do tapete, achando que nós merecemos. Eu faço porque eu tenho direito, eu faço porque eu sirvo demais, eu faço porque eu sou bom demais. Meu Deus, obrigado porque o Senhor não nos fulmina mais, por causa de Cristo, que tem advogado as nossas causas diante de Ti. Mas que o Senhor gere mudança, que o Teu Espírito nos transforme de dentro para fora. E que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Dá para ser, Senhor. Dá para ser. Aliás, Pai, nós não temos outra opção. Eu te agradeço por essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pelas nossas vidas. Em nome de Jesus.